prazer enorme estar com essa belíssima família. Só tenho palavras de gratidão, gratidão. Obrigado também para todos que estão do outro lado, que estão aí ao vivo com a Nossa, gente. Que o Senhor, assim, cubra todos com seu manto. Estamos no sabate, no dia do Senhor, então que sejam todos abençoados por aquele que pode. Damos graças. Damos graças, é infinitas isso aí. graças. É um prazer Deixa eu tê-la só, conosco. deixa eu só encerrar aqui, galera. Ó, então, uma música. Adquira já o seu livro, Declamando Verdades, em forma de poesia, da escritora Isabel Cristina Poncianato Honorato, Sabe nem né? falar Uma meu escritura nome muito doce. direito. Então você, Ai, entendeu? boa, E cobra também, mesmo, ó, é a isso, nossa pô. camisa, Como Não, assim? a além de nossa, falar o meu nome e a nossa, inteiro, né? Um texto inteiro ainda fala errado. É Como Ponciano. assim? é Luciano, foi mal aí. Aqui não Ô, passa nada. passa Preste nada. atenção. Ô, JP, você não tá aqui na tela. Eu tô te ouvindo, mas a tela não se dividiu. Bom, eu tô vendo vocês Ah, dois. eu também Tá? estou Pra vendo, caramba. nosso amado. Estou Tá vendo vendo? Eu vocês não tô. dois. Olha só. A galera de casa tá vendo nós três direitinho? Eu tô vendo, a galera tá vendo também. Ah, Tá então aí. beleza. Então bora começar. Daí depois você dá os seus recados, Vamos lá. JP. Uhum. Então, beleza. Aí, então. Estamos mais uma vez aqui na nossa Conexão Roots, na sua JP Roots 67, o som da resistência. E hoje conosco ela, Naná Roots. Naná, a gente tem uma história bonita, né? E a Naná, ela é maravilhosa, né, em suas ações. A conheci junto com o pessoal do Frequência Reg, né, que fez a nossa conexão. A partir daí a gente começou a estar fazendo o Reg Art, né, lá no Regando nas Praças, Carapicuíba. Tive o prazer da gente estar dividindo espaço, né, aprendi muito com Naná Ruth, maravilhosa. Seguimos com bastante coisas, fui com ela para o Fórum do Reggae, né? E a gente tem uma história e eu só tenho que agradecer, né? Máximo respeito, Naná Roots, um prazer tê-la conosco. Você é linda, amada. Eu te agradeço, assim, de coração. Eu vou desligar aqui o meu, porque eu estou tendo um retorno, porque e deve ser aquilo que você. Vamos ver se melhora. Opa, melhorou. É porque o meu. Ai, bom, vamos lá. É, é assim, primeiro, o prazer é meu, entendeu? Que é tanta correria, é tanta luta, nós estamos num país tão desigual, tão desumano, é tanta. E seja em qualquer parte que for, norte, sul, leste, oeste. Então, nosso amado JP aí no Rio, né, que a gente sabe que é um dobrado, né? Então, aí isso nos deixa, às vezes, nos distanciamos. Mas é assim, eu sou muito grata, porque todos aqueles que passaram na minha caminhada e passam nessa minha jornada, que eu encontro e encontrarei, eu só tenho gratidão, porque eu encontro amor, eu encontro esse respeito. Nossa, que linda! Brigadão, brigadão mesmo. Sabe, sentir esse respeito, é isso, sermos respeitados, somos diferentes, somos iguais e lutamos, né? O mais lindo é que todos nós aqui temos histórias de luta, né? Que nem nosso amado JP, que luta pela cultura feito maluco, doido. Nossa amada Cris, que é outra, né, militante, que, como ela falou, veio
com a gente para a Câmara Municipal, fizemos, né, uma conversa para que se tornasse respeito ao reggae, né? E hoje reggae é lei, né? E quando a gente faz a luta, a gente não pensa em ser beneficiado, porque até hoje isso não chegou aqui, entendeu? Mas o importante é que existe hoje esse reconhecimento, existe recurso, né? E é patrimônio material da humanidade, né? Falamos de uma linguagem que fala de amor, que fala de cultura, né, que fala de arte, que fala de respeito, que fala de entendimento. Então, é só alegria estar aqui com vocês. Quero aproveitar, se tiver entre nós, né, pessoas com deficiência visual, eu vou logo me autodescrevendo. Eu sou uma mulher de tons clara, olhos pequenos, boca grande, sorriso largo, tenho cabelos encaracolados abaixo do ombro, na altura da cintura, e tenho estatura mediana. Sou aqui da Zona Sul de São Paulo, estou em Americanópolis, região de alta vulnerabilidade social, e neste local nós temos um instituto, que é o Instituto Regate. E nesse instituto nós somos uma casa de cultura para artistas com deficiência. Então, é uma luta, porque tudo é luta, lutamos pelo reggae, né? Agora eu luto pelo artista com deficiência, e que luta, né? Só Já que caminha com a gente aqui sabe quanto, né, a gente tem que batalhar para que se cumpra leis. Não, isso é assim, até inconcebível a gente pensar assim, nossa, que país é esse, né? Inclusive na música já existe esse refrão, né? Que país é este? Porque é isso, como não respeitar leis, como não se respeitar diretrizes, né? Então, quer dizer, a gente batalha o tempo todo porque somos pretos, pobres, periféricos, né? Deficientes, LGBTQIA+, somos a diferença, somos o que a elite, né, não acolhe e sempre quis esconder, eliminar, e é isso que a gente faz, a gente tenta desbravar esses lugares. Essa é a palavra, né? Desbravar, somos desbravadores. Falar sobre o reggae, a gente sabe que é uma luta. Ainda há muito preconceito, há preconceito dos que não aceitam, marginaliza, há preconceito da galera do reggae também que não aceita. O trabalho da mulher também ainda há muito preconceito, há muita barreira a ser quebrada, há muito preconceito quando a gente fala sobre um Brasil deficiente, como o Moisés luta, né? Moisés, ex-facção central, que também está na luta pelo Brasil deficiente. Então a gente sabe que todas essas lutas são difíceis, ainda mais quando você carrega a bandeira de ser mulher. Aí é onde a mãe chora, né? O filho chora e a mãe não vê. Na causa. É só odiar na causa mesmo, né? Mas a gente sabe como que são as lutas, e se há luta, há possível vitória, né? Pelo menos um passo já foi dado, né? Para a gente dar prosseguimento, agora eu vou passar a palavra para o JP, né? O JP vai fazer os anúncios dele agora, né? Para a gente dar seguimento à nossa live. JP, eu vou fazer assim, cri, cri, cri. Pela sua presença. A conexão tá lenta, tá? Tá travando de vez em quando. A sua voz tá baixa também. Então, é o seguinte, vocês que... Oi? Melhorou, Alô? fala mais perto. Mais perto, tá bom? Não é desse modelo.
Não, a conexão tá ruim, cara. Tá lento. Tá travando. JP, Só aqui pra saudades, galera. meu amigo, saudades. Então, assim, ó, o Ricardo falou que tá dando erro. Um leve erro. Sim. Então é o seguinte, se você ouve a nossa website de forma aleatória, 24 horas tocando reggae, rap, MPB e corte podcast, valeu? É só você sintonizar zeno.fm/J67, o som da resistência. Também você vai ter o programa da Sexta Coragem, segunda-feira, com entrevistas com um grupo de rap. Segunda-feira, a partir das 22 horas. Às terças-feiras, nós temos ali Reggae Man, trazendo raiz jamaicana. Temos o programa da Cris Roots, o Vozes das Ruas, trazendo também muita reflexão e som para você, de forma aleatória. Tem o meu programa na Resistência, também trazendo muita música, muita vibe boa para você. É só você acompanhar a nossa programação. Como anunciei, temos o livro da Cris, é só você adquirir o seu. Temos as nossas camisas Conexão Roots Podcast, muito maneira. Aliás, eu estou usando, a Cris não está usando, vou dando uma bronca nela aqui no ar, que ela está usando. É isso mesmo, Puxa a orelha. Então, não passa a camisa batido, maneira não, é só... puxa a orelha. Se quiser adquirir a sua, é só pedir, valeu? E eu quero, rapidinho, antes de pedir licença a Naná, a nossa convidada, quero deixar aqui um breve recado, galera. Estamos vivendo hoje em dia aqui no Rio de Janeiro, um breve período de assim, uma grande hipocrisia. Tá? Por que eu estou dizendo hipocrisia? Se você for hoje em uma favela do Rio de Janeiro, você vai ver o tráfico funcionando, você vai ver tudo normal como antes. Mas para essa galera aí, parece que a prisão do MC Pose vai trazer paz. Quando a gente sabe que não é assim. Eles têm que entender quem comanda essa porra de verdade. Que são os grandes traficantes, os que moram no endereço nobre, os que levam drogas para a favela, os que levam a violência para a favela. Esses têm que ser presos. O delegado hipocritamente falando que as letras do MC Pose, elas são mais agressivas do que o tiro de fuzil. Gente, é muita hipocrisia, muita cara de pau. Tá? Então aqui está o meu protesto contra essa prisão. Eu não sou funkeiro, não ouço funk, tá? Mas é a cultura de periferia, é a cultura da galera, é de pobre. Então é muito fácil o sistema, como disse a irmã aí, das elites, querer oprimir as minorias do que querer enaltecer. E essa é uma forma de opressão. Então, total... repudio totalmente a prisão do MC Pose, tá? E sou contra essa prisão arbitrária. JP, pegando o gancho na sua fala, eu também quero complementar uma fala sobre isso. Coloquei 2 textos no Facebook, né, falando sobre essa situação. Galera do rap, galera do reggae, galera de rua, movimentos de rua, parabenizando a ação da prisão do MC Pose. Eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Essa criminalização que eles estão fazendo com o MC Pose também vai servir de referência para você. Porque alguns dos nossos, quando estão cantando, estão sendo vetados também. Aconteceu com Realidade Cruel, há uns dias atrás. Aconteceu com outro mano também, o qual eu não me recordo o nome, me fugiu da mente. Aconteceu. Então, você que está rindo, quando você subir no palco, você também pode ser o próximo. Então, eles estão querendo calar, é a periferia. Não é o funk, não é o MC Pose, não é o Oruan, não é o Cabelinho, não é o... Eu esqueci o nome do outro. É a periferia. Eles estão querendo calar a periferia. E você tá aplaudindo. Acorda. Qual que é a sua? Você que é do rap, você que é do reggae, você que é dos movimentos de rua. O próximo é você. Eles estão querendo calar a periferia. Então acorda. O alvo está nas nossas costas. Se liga aí, galera. Exatamente isso. É o mais fraco. A gente vê que eles já fazem essa política de extermínio desde a educação, desde a saúde, entendeu? Para as periferias.
e depois é fácil encontrar um alvo. O alvo está lá nos guetos, nos becos, nas vielas e nas favelas. É como disse o irmão, o alvo está nas nossas costas. Onde nós estamos? Né? Aonde nós estamos? Então, a gente tem que ter consciência. É muito legal você trazer isso, amada, porque vamos pedir essa reflexão, né? Que cada irmão, cada irmã que está ouvindo e que vai acompanhar depois essa transmissão, fazer essa reflexão, né? Perguntar para si mesmo, né? Quem sou, né? Aonde estou e onde eu quero chegar, né? Que mudanças eu quero, né? Eu acho que nós temos que sair desse muro, dessa inércia, dessa não sei, eu não gosto, eu não, sabe, eu não vou me envolver. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que se descobrir e se posicionar, né? Não é não me envolver. Isso está falando diretamente com os nossos jovens, né? Assim, o que a gente espera, que amanhã a gente espera, né? O que a gente espera, né? Nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, não sei no Rio, mas aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos as escutas nas 33 subprefeituras. Então, a população teve a oportunidade de ir na sua subprefeitura, de ir nessa assembleia geral, nessa audiência, para fazer o plano, né? Então, todos contribuem na construção dessa cidade. Agora, a questão nessa cidade, agora eu estou falando da cidade de São Paulo, não é esse movimento, porque esse movimento existe. A Cris mesmo, né, citou logo no começo, fomos para a Câmara, fomos lá e gritamos. Então, nós temos esse espaço de fala. Aqui, o que acontece é que eles não cumprem com o assinado, entendeu? E eu digo isso porque nós vivemos isso na pele, entendeu? Toda e qualquer cultura que se realize nessa cidade tem que estar orçada. Então, a gente vai, no final do ano, vai na Câmara pedir o orçamento para a cultura reggae, para a cultura da capoeira, para o teatro, para o PA, o PIA, o EMIA, né, que são escolas que tem pela cidade de educação musical para crianças e jovens. Então, quer dizer, existe uma disputa do recurso da cidade para a cultura da cidade. E é muito louco isso. Estamos falando da maior cidade da América Latina, entendeu? Não só a nível de tamanho, como a nível financeiro, né? Assim, eles não cumprem, né? Nós temos hoje, nas cidades, oficineiros que não receberam o trabalho que já fizeram. Olha que loucura, né? Então, a gente tem que sentar com o sistema e fazer entender que a arte e a cultura transforma e que tem que ser respeitada, porque a partir do momento que eles não respeitam o contrato com o artista, periféricos, porque é com a periferia que isso acontece, né? Aí a gente vai conseguir chegar num lugar, que nem agora nós tivemos a virada cultural, né? Opa, legal, mas foi fomentado Luan Santana, Gustavo Lima, cacete! E Nana Roots e os dançarinos, inclusive, cadê? Não apareceu. Entendeu? E olha aqui o cachê, ó, o cachê, ó. E o cachê dos homens, rapaz, monstro. E o dos nossos, você nunca encontra dentro da virada cultural. Nem virada cultural, nem a dita virada regional, né, que era para estar acontecendo nas cidades, e algo que nunca aconteceu, só estava no papel, só que nunca foi fomentado, só existe a virada
quando nós fazemos nós com a bandeira do nós mesmos, né? Caso contrário, isso não acontece. Quando se fala de virada cultural, a gente pensa, poxa, dessa vez a gente pode ser contemplado, a galera vai poder mostrar a sua arte, porque se fala de cultura, nós periféricos fomentamos essa cultura diariamente, nós fazemos essa cultura, só que na hora de estar lá presente, nós não estamos, quem está é a mídia, e sempre uma mídia que nós não aprovamos. Exatamente, não existe o diálogo com essa cultura, não existe essa conversa com essa cultura. E aí eu pergunto, vocês estão disparando aí que nós estamos ao vivo? Entra você também, sintoniza aí a rádio web, vem com a gente. E aí, o que acontece? O que eu penso é exatamente isso, entendeu? Não existe esse acordo que é firmado dentro de uma Câmara Municipal, entendeu? Porque a dotação orçamentária da cidade, a LOA, que é uma lei, né? LOA, porque é a Lei Orçamentária Anual da cidade de São Paulo. Então, lá, a gente já faz um acordo para capoeira, para música, para dança, para o reggae, para o samba, para o funk, para o forró, né, do artista com deficiência, né, tá lá todas as rúbricas, mas eles não executam, porque se eles executassem, esses artistas periféricos teriam acesso a recursos para manter a sua arte e nem iriam se incomodar tanto de ver dinheiro público pagando a mídia. Entendeu? Porque é bem isso que você falou, é a mídia. Bem isso mesmo. Entendeu? Um exemplo é o Instituto Cultural GR2C, o qual eu faço parte também, né, na Vila Missionária. Ganhamos 2 fomentos à periferia, né, e esse terceiro ano, né, que seria de continuidade, lá temos várias oficinas, né, dos 4 elementos do hip hop. É uma casa que funciona de segunda a segunda, que era para dar continuidade. Seria um lugar que deveria de ser de resistência, né? E ter um olhar mais carinhoso, porque já está em funcionamento. E não começou hoje, a história começou bem lá para trás, né? E não foi contemplada. E ela não sendo contemplada, o que acontece? A gente é obrigada a ficar ali como se a gente estivesse no caça-níquel, pedindo moedinha, catando aqui, catando dali, porque a gente depende do dinheiro para pagar aluguel, a gente depende do dinheiro para poder continuar as nossas ações e não entra nada. É só promessas vazias. E o dinheiro está onde? Como muitas das vezes você já ouviu, Naná, que eu também já ouvi. Ah, está congelado. Ah, esse ano foi cortado. Ah, esse ano foi vetado. E quando você vê o índice orçamentário destinado à cultura, você sabe que tem esse dinheiro, mas sempre vai para aquela frase, outros fins, o qual a gente nunca sabe onde que é esses outros fins. É esse? Que fim é esse? É por aí, ó, para você ter uma ideia, 2022, no final do ano de 2021, né, que é quando acontece a dotação, estive lá pedindo a rúbrica para a cultura PCD. Pedindo não só a rúbrica para os artistas com deficiência, mas também a rúbrica para ter funcionários na secretaria para atender esse público. Porque se chegar lá um artista surdo, ele precisa de um intérprete. Como é que ele vai falar com aquele povo? Entendeu? Se chegar um visual, ele vai precisar de um audiodescritor. Então, a gente pediu 2 rúbricas. Ok, para ser executada 2022. Ok, ganhamos. 2023, tiraram os seria para o funcionário, deixaram só para o artista. Ganhamos alguma coisa. Ok? 2024, voltaram com as 2 rúbricas. Ganhamos as 2 rúbricas. Eu contei 2022, 2023, 2024.
Agravante não executado. 2024, vai lá naná de novo, gritar pela rúbrica. O que acontece? 17 de fevereiro de 2025, o prefeito Ricardo Nunes baixa um decreto e remaneja a rúbrica da cultura dos artistas com deficiência para outra linguagem. Você entende? Nós estamos falando de leis. Nós temos 2 leis sendo desrespeitadas. A primeira lei, Lei Brasileira de Inclusão, LBI, que em 2025 completa 10 anos. E no artigo 42 diz que é dever e obrigação do poder público fomentar a arte feita por pessoas com deficiência. Existe uma lei com artigos e incisos. E ele está desrespeitando uma segunda lei, que é a Lei Orçamentária Anual. É uma lei. Sai lá na lei, em janeiro, que para a rúbrica dos artistas com deficiência foi destinado R$1 milhão. É coisa pouca, coisa pouquinha, entendeu? E aí, no dia 17, sai um decreto dizendo que aquele pouquinho foi remanejado. É absurdo, é muito absurdo. E é por isso que a gente pede, né, a atenção das pessoas, porque assim, a luta de um homem sozinho não é ouvida. Então é só a união, não adianta a gente falar One Love, não adianta a gente falar que rap é união, não adianta a gente falar que reggae é união, se a gente não se unir para... Não é nem para conquistar direitos, é para manter os direitos adquiridos, é fazer valer os direitos adquiridos. Eu acho que as pessoas, elas estão muito mais em disputa do que em luta, entendeu? É muito ego, é muita vaidade. Então, não existe, assim, um elo, porque não consegue construir um elo, porque é ciumeira, é um monte de coisas que não agrega, pelo contrário, afasta, né? É como você também começou no início falando, né? O lugar da mulher nessa cultura, né? Nós fomos na Câmara, nós lutamos, nós gritamos, e reggae é lei, papapá, conseguimos, entendeu? E hoje, você não vê elas serem beneficiadas. Sim. Você não vê nenhuma delas dizer, pô, esse ano entrei no edital do reggae. Nenhuma. E nós conhecemos várias irmãs que fazem trabalhos belíssimos. Mas sempre é aquilo. É um lugar que se tem que conquistar. Entendeu? É um lugar que... eu acho que a Ômega, ela tem que, sabe, ir lá e conquistar. E na verdade, como são tantas lutas, que eu comecei falando das lutas, e é justamente isso que você falou, eu já ganhei o Fomento à Cultura da Periferia, e com ele eu monto um protótipo de uma casa de cultura para pessoas com deficiência. De lá para cá, eu faço só 90. Agora, o ano passado, fiz 94 pontos. Serviu do quê? Não serviu de nada. Entendeu? Porque, assim, é uma cidade extensa, volto a dizer, a maior cidade da América Latina, e os caras querem fomentar 12 ações culturais, mas espera lá, existe inúmeras centenas delas nessa cidade.
e cada um com a sua força, A conta não fecha, né? então, isso, rapaz. Então, não vai chegar em você. Você vai tentar de novo 2025, não vai? Eu também. E assim a gente vai 2026, 2027, 2028. E aí a gente tem que criar outras formas de fomentar a arte periférica, de poder dar gratuitamente, né, as aulas de canto, de dança, de musicalidade, tudo de graça, porque falamos de periferia, né? Através de nossos esforços, quando é um dever e uma obrigação do sistema. Verdade. E mulherada, a gente vai com muito amor, mas não pode esquecer dos 2 pés na porta. Isso daí é super importante. É isso. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. A gente tem que buscar os caminhos, entendeu? Sim. Eu acho que assim. Não é bater, porque eu estou apanhando, para com isso. Aí vai virar uma situação incontrolável, eu bato, eu apanho. Não, não é sobre isso, entendeu? É sobre lugar de direito, é sobre respeito, sabe? Ocupar, né, os seus lugares de Então, por direito. exemplo, eu tenho que buscar um caminho, eu não posso estar aceitando ano após ano ir na Câmara, brigar por um fomento, conseguir aquele fomento e ele não ser executado. Adianta eu ir bater no Ricardo Nunes? Eu não chego nem perto do cara. Não. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar caminhos. E aí? Existem caminhos, por isso que a gente precisa estar unidos, estar integrados, porque um fortalece o outro. Então, por exemplo, tem caminho. Qual é o caminho? Ministério Público. Ministério Público é o caminho. Volto a dizer, está sendo desrespeitada 2 leis. E é interessante, porque estamos falando de pessoas com deficiência. E é natural que nós auxiliemos essas pessoas. Então, como assim a gente retira deles direitos? E ainda mais quando falamos de inclusão, que está aí o slogan em todo qualquer lugar, né? Referente à inclusão. Como que esse mesmo Estado fala de inclusão e ele mesmo tira? Ou melhor, de que inclusão se fala? Que nós temos que entender, é isso que eu te digo, nós temos que entender que loucura é essa. Né? Essa semana eu estive num programa do Sistema Nacional das Periferias. Aconteceu um encontro aqui na cidade de São Paulo, na Zona Sul, e eu fui para esse encontro. E achei muito interessante a proposta, mas eu não achei o diálogo com esta periferia que tanto falam, entendeu? E aí eu me coloquei. Eu falo da cultura inclusiva PCD. Hoje eu trabalho com essa cultura, com essa arte, uso o reggae como forma de transformação, a música popular brasileira, entendeu? Visando a autoestima desses artistas, formando esses artistas, isso é fantástico, isso é muito gratificante, né? E aí você chega nesses espaços, estão falando de uma cidade, e cadê a acessibilidade? A minha questão foi única, cadê a acessibilidade? Porque cadê o intérprete de Libras aqui, nesse encontro aqui agora? Cadê? Porque o artista surdo existe, viu, gente? O artista surdo, ele não vai nesses encontros, ele não vai nessas reuniões, ele não vai ter as mesmas oportunidades, que é o que diz a lei, que eles têm que ter a mesma oportunidades que outros, mas eles não vão ter.
Aí diz assim, ai, mas a gente tem lá e eles não vão. Eles não vão porque primeiro eles não sabem que tem, porque nunca teve antes. Então, se você nunca antes falou do amor, agora que você resolveu, você tem que contar os quatro cantos. Olha, eu quero falar do amor. Você entende isso? É nesse lugar, entendeu? Então, como falar de uma cidade se eu não vou falar do deficiente visual, sabe? Que sai na rua e não tem como andar, porque as calçadas são as piores Mas aí você vai lá para a região dos Jardins. Que diferença! Mas até os fios de alta tensão que a gente trupica na rua, eles não têm esse problema, porque não tem lá naquela região, é tudo por baixo, é tudo soterrado, é tudo lindo, é tudo. Que situação! Então, sim, nós vivemos numa cidade segregada. Sério? É verdade. Poxa, Caminha pela cidade. e como é segregada, né? E até os movimentos periféricos ainda executam mais ainda essa segregação, né? Com os altos egos. É isso, é tudo isso. E aí a gente pensa, como mudar tudo isso? É o Como amor, mudar? é o amor, é É o só o amor. amor, né? Só o Eu não amor vou lá bater constrói. no cara, eu não vou bater no cara, mas eu vou tomar uma atitude, Sim. entendeu? Ele vai ter que sentar e olhar para mim e dizer por que que ele não me respeita. O povo que conhece os seus direitos, ele não passa frio, não, porque ele vai lá, ele bate na tecla. Eu sei que é assim, assim, assim. Não pode ir num lugar, eu vou no outro, eu vou no outro, né? O que você não pode é tentar se acomodar e ficar lá esperando cair do céu, porque do céu não cai. O não nós já temos, né? Agora é a luta Não, pelo ou sim. dizer que é assim mesmo, não vai mudar. O Rio nunca vai mudar sim, amor. Vamos juntos plantar amor, vai mudar sim. Sabe, se o outro só sabe bater, vamos levar flores. Geraldo Vandré dizia isso, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. É É isso, isso, é isso. sabe? A gente tem que fazer um combate. Estamos nesse tempo hoje, eu aqui, o JP ali, você, amada aí, para um bom combate. Sim, Então, bater não é o nosso caminho. O nosso caminho é iluminar, sim. iluminar. E você É. é uma linda flor. JP, bora lá? Opa, tô aqui. Antes de eu falar a minha pontuação, quero só ler aqui o Thiago Nossa, Rabelo JP escreveu. tá muito baixo. Tenta falar um pouco mais alto. Um pouco mais alto. Oi, Melhorou? tá melhor. Melhorou? Ah, Melhorou. então, vou tentar aqui ler o que o Ricardo escreveu. Primeiro ele perguntou se não teve bandas de reggae na virada cultural de vocês. Depois você responde. E depois ele escreveu, aqui em Mossoró teve um tributo a Bob Marley na praça pública, promovido pelo Banco do Nordeste. Fiquei surpreendido porque eles apoiaram o evento, né? Então, o capitalismo aí apoiando o evento do tributo a Bob Marley. Bom, vamos parabenizar, valeu a pena. E ele perguntou, né, se não teve banda de reggae na virada. Agora, antes de você responder, Naná, se teve a banda de reggae na virada, eu quero saber o seguinte: temos aí 44 anos, né, da morte do Bob Marley, que, querendo ou não, é um ícone, né, do reggae. É um Merece cara o que... título de rei. Merece. Exatamente. E, assim, eu posso estar enganado, eu não percebi muita manifestação nas redes, principalmente, falando sobre isso. Parece que o Bob Marley passou, sabe? Eu não sei qual é a preocupação da galera do reggae atualmente, não sei o que se passa, mas
Nada foi dito a respeito dele, a não ser aí em Mossoró, num evento patrocinado, diga-se de passagem, por uma entidade particular, um banco. O que está acontecendo com a galera do reggae? O que houve? Eu começo dizendo que sim, teve palco, tivemos inclusive artistas internacionais aqui em Sampa, na virada cultural, foi belíssima, né? É aquilo que eu disse, eles investiram em todas as linguagens na virada, mas não investiram nos artistas periféricos, eles trouxeram Sim. grandes nomes, né? E a outra pergunta que eu achei muito interessante, mas perdi agora, é natural, repita a... Sobre a Sim, ele questão está do falando da questão. esquecimento, da Sim, questão da morte do Bob Marley. O que aconteceu com a galera que ninguém quase não então, comentou? o que que acontece? Nós estamos num momento de luta dessa cultura periférica, né? E todo movimento Rastafari e de reggae na cidade de São Paulo é pautado pela periferia, são artistas periféricos, né? E como a secretaria não está pagando alguns editais, não está fazendo alguns editais, não existem recursos, né? Que nem você mesmo contou, menino do Mossoró, um beijo para você. Gratidão aí por estar com a gente, ó, só agradece. Mas, como você mesmo já pontuou, foi uma empresa particular e pegou um dinheiro. Agora, é isso que eu quero dizer. Por que pegou um dinheiro? O reggae não vai morrer e não morre em lugar nenhum do mundo mais. Porque reggae é patrimônio imaterial da humanidade, né? Você disse que está meio morto, mas não, esse ano mesmo houve o lançamento, né, do filme de Bob Marley, né, e que todo mundo prestigiou, né, a galera, inclusive galera que não era do reggae, foi prestigiar, né, então ele está mais vivo que nunca. Só que São Paulo é uma cidade, como eu disse no começo, extremamente grande, né? Assim, muito eclética, é muito eclética, não é pouco eclético, o negócio é muito eclético, entendeu? Então, é uma disputa grande. E tem as ondas, né? Tem as cristas das ondas, né? A cultura vive numa crista. Ora o rock está lá na alta, ora o samba está lá na alta, ora o sertanejo está pegando pesado e agora é o funk está lá. Então, é uma cangorra, é uma balança. Então, e o reggae nessa cidade, eu estou numa cidade hipócrita, né? É uma cidade muito hipócrita, porque o reggae ainda é discriminado, entendeu? Quando se fala de reggae, eles já ligam reggae ao uso da cannabis, né? Eles já acham que todo regueiro é maconheiro, como já diz a canção, entendeu? Então, o reggae, ele não luta só com essa balança, como ele luta também com a discriminação. Porque quando se fala de reggae, obrigatoriamente não se fala de ganja, entendeu? Obrigatoriamente, eu mesmo conheço músicos do reggae que não usam erva e tocam monstruosamente bem. Então, quer dizer, mas nessa cidade existe um grande preconceito com relação ao gênero. Eu sou um instituto, aqui eu sou uma OSC, né, sou uma casa de cultura para artistas com deficiência. Mas nós temos o nome, a minha linguagem é o reggae, entendeu? Eu conheço a história de Marley e sei que Marley merece essa coroa de rei. E ele foi minha inspiração. Midnight foi minha grande inspiração quando eu compus. Esqueci de falar, amados, sou Nana Roots, compositora, vocalista
ativista e vivo aí na luta produtora cultural, né? Estou aqui numa casa de cultura para pessoas com deficiência. Se já falei, falo de novo, porque tem gente entrando aí, curtindo a gente e sabendo que essa vibe é boa. Então, dentro desse contexto, as pessoas pensam que o reggae está morrendo, que o reggae está... Mas ele nunca vai morrer, ele nunca vai acabar. É patrimônio imaterial da humanidade e na cidade de São Paulo existe uma lei, que é a Lei Nacional do Reggae, né? E que acontece mesmo no dia 11 de maio, mas que nesse 11 de maio não tem recursos, mas eu estou sabendo que o recurso vai sair e que a galera parece que vai fazer em outra data, parece que já tem algo circulando por aí, mas como eu não estou trabalhando diretamente com a cultura reggae na cidade agora, meu trabalho é com a cultura PCD, eu não estou acompanhando esse calendário, ok? Será que eu respondi aí para o nosso irmão? Pergunta para ele se está respondido. Há uma grande diferença, né, que nem você mesmo mencionou sobre os picos, né? Há um tempo atrás, numa live, junto com o Ricardo Reis, a gente estava falando sobre isso, né? Que houve o tempo que o reggae era o auge, né? Todo mundo tinha a pulseirinha, né? Todo mundo já se intitulava o Rastafari, a resistência a Rastafari, só que esse auge passou. Teve a corrida pelo fomento, pelo tombamento da lei, né? Aí deu uma amenizada, a gente sabe que apareceu vários oportunistas também, né? Isso daí é algo que nós falamos, eu e o Ricardo Haas, né? Sobre isso, que quando vamos colocar, quando a política entra para fazer alguma coisa, ela já está pensando em tomar alguma coisa. É o quê? Agregar para segregar. Né? Isso aí nós conhecemos muito bem. É o que aconteceu com o rap há tempos atrás, né? Quinquenário do rap, né? Quinquenário do hip hop, onde todos foram abraçados politicamente para ser tombado como patrimônio também imaterial, e apareceu os grandes oportunistas também, e muitos ficaram para trás, e até hoje a lei está aí, mas a grana mesmo dos fomentos da periferia também muito não aconteceu. Como você sabe, muitos oficineiros ainda estão sem receber, muito foi trabalhado, né? E a gente sabe que o que acontece é isso. Há um tombamento, sim, fala, né, sobre a resistência, fala sobre o patrimônio, mas as leis, a gente sabe que só tá ali, tá bonitinha, para lembrar que esse dia existe, mas agora nós que trabalhamos a periferia, quando a gente vai buscar, né, desse momento para a gente poder estar trabalhando, os recursos para a gente estar fazendo acontecer a cultura nos é vetado. Mas é exatamente isso, né? O que dói em nós é exatamente isso. A gente luta para que haja o recurso, aí o recurso está lá, é o direito do cidadão, e isso é imposto, viu, gente? Eu estou falando de um recurso aqui desde o início, virada e etc. Eu estou falando de um dinheiro que é seu, que é meu, que é nosso, porque isso é dinheiro de impostos, tá? Nós estamos falando de dinheiro público. Se o dinheiro fosse do JP, eu não ia falar nada, não tem nada a ver com isso. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. O que ele quiser. Quem sou eu para falar? Agora, pera lá, o dinheiro é público. Sim, você tem que saber o que estão fazendo com o dinheiro que saiu do seu bolso. Tá? Nos impostos que você pagou ao comprar a sua carne, a comprar o seu leite, a comprar o seu arroz, a sua cesta básica, sabe aquela lá que você comprou, a sua roupinha, sabe? Lá no posto que você precisou parar e encher seus tanques, sabe disso? Então, tudo isso você paga uma fortuna
fortuna, você não paga o que você consome, você não paga o que é de direito, você, na verdade, é explorado, cidadão. Cidadã, acorda. Então, já que o seu dinheiro vira recursos, tributos para a saúde, para a educação, para transporte, para a cultura, não deixe de exigir os seus direitos. Acorda, povo. Povo, povo, povo. Acorda, irmãos. Acorda, nação. Acorda. E complementando, Naná, o dinheiro não chega à periferia. O nosso dinheiro que sai do nosso bolso, em compensação, sai para os bolsos dos cachês milionários para sertanejos, né? Amorzão, isso é estudo, não sou eu, não, é Forbes, hein? É estudo. Nós estamos na cidade com o maior número de milionários da América Milionários, Latina. é isso. E detalhe, 70% políticos. Ui, É sobre isso. Então, o dinheiro não chega para os cofres das periferias, mas, em compensação, banca shows exorbitantes, milionários para aqueles que são considerados de mídia e sempre o mais do menos, que não leva nada para as periferias. Muito pelo contrário, esses fazem apologia a droga, fazem apologia à bunda, ao senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Esses são bem pagos, são bem remunerados com o nosso dinheiro. Agora, nós periféricos, que trabalhamos a cultura, não chega pra gente. Então, é esse descontentamento, né? E o que acontece com esse descontentamento? Existe um apartheid. Aí cada um vai se isolando. Eu acho que não vou conseguir, eles não estão do meu lado, eles estão do lado do sistema mesmo, e que o sistema consegue fazer isso, né? Colocar irmão contra irmão, né? E é tudo uma questão de sentar e conversar e nos unir, porque se você chegar, por exemplo, eu chegar lá sozinha, né? Falar da cultura, eles não vão me ouvir, né? Eu lembro bem na época que reggae virou lei, que reggae era lei, a gente ia para lá lutar para o reggae é lei, né? De uma frase que eu falei para a mesa, né? Para os vereadores, eu falei, vocês estão vendo aqui Nana Roots, mas não é sobre Nana Roots, atrás de mim tem um monte, né? E aí os meninos estavam na frente, assim, levantaram as coisas reggae é lei, reggae é lei, entendeu? Porque é muito isso. Se a gente quer mudança, a gente tem que se unir com relação a essa mudança. Então, é muito interessante. Por exemplo, no Rio, tem as mães, como que chama, JP, amado? As mães de quê? As mães de quem? As mães de quem? É uma Legal. luta que tem no Rio. É as mães... As mães de Acari? Isso. É uma luta ali. E elas cada vez estão juntando mais mãe, mais mãe, mais mãe, porque não era sobre especificamente a Acari, é sobre essas mães que perdem seus filhos, que são fuzilados, que são, sabe, é sobre isso. Então, E as eu mães acho que originais, a maioria já morreram. sim, E o caso e dos mortos filhos não continua. foi solucionado até hoje. Você vê que absurdo é isso. E o negócio não, eles querem que exatamente isso, tudo fique esquecido e não vamos fazer nada. E o movimento continua justamente porque acredita que é lutando que vai conseguir chegar à justiça, né? Porque precisa ser feita essa justiça. Então, eu acho que é isso, a gente precisa se unir em nossas dores e dizer para esse desgoverno que a gente não quer mais nada disso, né? Eu não sei vocês, não sei os nossos amados que estão nos ouvindo, nos acompanhando, mas tudo
todas as dores que nós vemos hoje, eu as reconheço há 50 anos atrás. Sabe por que não existe união de povo? Porque a força emana do povo. Do povo. Mas o sistema aprendeu a lição de casa certinho, o povo não, entendeu? Então, o que ele faz o tempo todo é colocar irmão contra irmão. É a segregação, né? É a segregação contínua. Oh, eu falei da lei, né? Da LOA, que é a Lei Orçamentária da Cidade. Todo final de ano, a partir de outubro, começa a disputa, olha que loucura, a disputa pelos recursos da cidade. Uma cidade que nos 3 primeiros meses já tinha arrecadado 1 trilhão de reais de impostos. Eu estou falando 1 trilhão. Ô, irmãos, se alguém dimensiona, manda para mim o que é, porque eu ainda não consegui dimensionar. Então, é dessa cidade que nós falamos. E todo final do ano nós vamos disputar esse dinheiro. Olha que loucura. Aí, veja, cultura disputa com educação, que disputa com saúde, que disputa com transporte, que disputa com... E para a cultura, porque nós estamos nesse lugar, no lugar de cultura, há 10 anos... porque eu milito há muito tempo, não preciso dizer o tempo, meus amados, mas eu milito há alguns anos. Há 10 anos, nós pedimos, 10 anos, minto, não é 10 anos. Há mais ou menos uns 20 anos, 22 anos, a gente pede 3% do PIB para a cultura. 3%. E até hoje, a gente não alcançou o 1% da cultura. E veja quanto gasto tem com a cultura nessa cidade. Então, nós falamos de muito dinheiro, muito dinheiro. E esse dinheiro precisa chegar aonde transforma. Onde transforma? Nas periferias. Mas o que chega nas periferias para os nossos jovens? Drogas, sexo, orgias. E eles são jovens, eles estão descobrindo o mundo, eles querem mesmo encontrar essas coisas tudo. E Só eu que posso eles dar um não têm exemplo, uma outra Naná? oferta. Só um minutinho, amado. Eles não têm uma outra oferta. Diferente da classe alta, que o cara até tem essas ofertas também. Mas lá ele tem natação, ele tem inglês, ele tem japonês, ele tem uma infraestrutura que o meu pretinho aqui não tem. Entendeu como funciona? Pode falar. Carapicuíba, acho que não lembro se era Carapicuíba, um evento que nós estávamos juntas, né, e que estava tendo um funk, e o reggae foi proibido, né, foi vetado, não podia ocorrer o reggae, né, porque estava tendo um funk. Para você ver, então, quem disputou ali foi o sistema? Não, o sistema colocou 2 linguagens, uma contra a outra. Porque é isso que acontece. É isso que eu falei. Ele coloca um contra o outro o tempo todo. E a gente tem que saber, aí a gente volta para aquele momento, quem sou, onde estou e onde eu quero chegar. Que a gente que tem que quebrar essas amarras. Não tornar o nosso irmão nosso inimigo, mas sentar com ele, conversar, entrar num acordo, num bem comum, que não prejudique, porque, sabe, para mim tomar sol, eu não tenho que tirar o sol que te ilumina. Não é isso? Então, estamos o tempo todo disputando um lugar que é de todos. É de todos.
E vivendo todos esses sofrimentos que nós falamos, ainda somos abençoados. Temos que dar graças todos os dias, amada. Todos os dias. Porque não estamos na faixa de Gaza. Sim. Imagina se tivéssemos assassinas, se tivéssemos nascido lá. Cara, como não chorar ao ver aquele povo mendigando uma ação, Um alimento. sabe? Então, é isso. A gente tem que olhar com realidade o que temos, mas ter esse olhar positivo, porque é isso que somos, positivos, entendeu? Acreditando que esse nosso amor, essa nossa consciência, pode ajudar que outras consciências se ampliem, se expandam e nós possamos chegar nesse lugar comum para todos, para todos. Para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico, para o alto, para o baixo, deficiente, sem, com, sabe, para o cego, para o surdo, para o mudo, para o, sabe, para todos. Equidade, né, para Mudo não todos. tem, mas para todos, entendeu? Sim. Sabe, e é isso. Eu não posso achar que esse lugar ele é bom para mim se ele for verde, se ele for rosinha, se ele for do jeito que eu quero, como eu quero, porque eu quero, porque ele não me pertence. Ele pertence a uma comunidade. É isso que as Então, pessoas deveriam somos aprender, né? coloridos. Bom, JP? Ei, JP. Voltei. Oi, tô aqui, tô te ouvindo. É o seguinte, Naná, você é cantora de reggae. Você também é Rastafari ou é só cantora de reggae? Amado, meu coração é Rastafari. Meu coração é Rastafari. Eu Você sou segue os preceitos rastas? rasta de Yeshua. Não sou rasta de Macone. Tá, ok. Mas então você não segue os preceitos, né, do Rastafari. Na verdade, a cultura Rastafari, e assim eu falo com vários irmãos da Inglaterra, irmãos da Etiópia, né? A gente tem uma comunicação, meus irmãos rastas, e assim, a cultura Rastafari, ela é além de personagens, entendeu? Ela é muito além do que se cria, né? A essência do Rastafari está na palavra. A essência Rastafari é baseado na palavra, nos ensinamentos de Moisés, de Esaú, de Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó, são grandes ensinamentos que trazem, Rei Davi, Salomão. Então, a gente busca se guiar pela palavra, seguir pela palavra, né? Então, esse é o verdadeiro Rastafari, né? E assim, como a gente sabe, né? Nosso Senhor, ele é ciumento, então a gente não divide esse amor com outros amores, né? Então, é assim, é um amor que prega amor e que quer levar amor. Tem momentos de dor, tem momentos de sofrimento, mas sempre acreditando nesse amor que transforma e colocando exatamente nas mãos desse amor toda essa problemática que nós colocamos, porque nós acreditamos nessa força que não se vê, que não se toca, que não se sente, mas que é vivo em mim, Ayaná, está dentro
de mim. Eu respiro porque ele soprou em minhas narinas. E assim eu habito nele e ele habita em mim. Então, é muito simples e é muito complexo para um não entendimento. Veja, se eu te amo, eu não vou te machucar, porque eu não me machuco, eu não me amo. Opa, mas espera lá. Você está falando que não se machuca, mas eu vi você bebendo. Você está se machucando, está se agredindo. E você se ama, então você me ama nesse lugar. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu te amo como a mim mesma, e isso é um preceito da palavra, então, preceito Rastafari, entendeu? Eu não posso te trair. Porque eu não estou te traindo, eu estou me traindo antes mesmo de te trair. Porque eu estou traindo princípios que eu trago comigo, porque eu sou Rastafari e sigo a palavra. E na palavra está que eu não posso fazer. Então... Com relação desculpa, pode concluir, desculpa. Pode falar, Pode concluir. Não, eu ia perguntar para você com relação à ganja, qual é o posicionamento da Naná? A Naná é super favorável à cannabis sativa. Cannabis sativa é remédio. Cannabis sativa é cura. Cannabis sativa dá na terra. E está em Isaías, está na palavra. Sabe, quem trouxe todas as sementes foi o Eterno. Ele tudo plantou. Você sabe que nos anos, e não é muito longe, hein? Nos anos de 1960, 1970, o Nordeste do nosso país, a maioria das casas tinha uma plantinha chamada dirígio. Dirígio, olha que louco. Aí, em 1980, o delegado lá tinha quase 100 anos, morreu. Cacete. Aí precisaram trocar o delegado. Aí saiu um cara do Rio, um delegado do Rio, foi lá, tocar pro Bó, onde aquele delegado centenário tinha partido daqui para melhor. E aí, chegando lá, acho que ele entrou no pátio da delegacia, tinha um pé de maconha. Ele falou, que doido, que é isso? Onde que eu estou? Aí foi passear na cidade. Em toda casa tinha um pé de dirígio. Ele falou, que merda é essa? Ele chamou uma senhora para conversar com a bichinha. Ele disse, minha senhora, o que é isso aí? Ela disse, é dirígio. Ele disse, para que serve esse dirígio? Aí ela disse, não, esse dirígio, homem. A mulher, quando está com aqueles dias, sabe? E aí dói tudo, a gente faz um chá de dirígio, passou a dor. O homem com dor de barriga, ou mesmo os meninos, passou a dor. Também tem também os cabas que gostam de fumar, também pega, faz um cigarrinho, fuma, fica tudo calminho. Aí o delegado mandou um relatório, né, para a cidade grande, dizendo que antes dele começar o trabalho dele, ele teria que educar o povo da cidade. Porque o povo da cidade tinha maconha no quintal e usava como remédio. Então, veja, isso é cultural. Quem tirou do homem o que é do homem foi o homem. Porque Deus deu. E cura Alzheimer, cura câncer, cura esquizofrenia. Olha que doido! Na cannabis sativa. Então, é muito nesse lugar. Eu acho que o homem, ele tem tudo em suas mãos, mas ele tem que saber usar. A própria palavra diz, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então, por exemplo,
Naná usa uma erva e é Naná. Cris usa uma erva e pronto, já quer ficar pelado, sai andando todo mundo. Ô, Cris, para com isso, não é? Tudo eu. Você entendeu como funciona o negócio? Mas a Cris é dessas, a Cris é dessas. Tá vendo, JP, tudo sobe. Mas por quê? Porque existe uma cultura enraizada em Naná. Sim. Que entende o que é uma cannabis, que entende o porquê o uso terapêutico, porque entende o seu uso medicinal, porque entende o seu uso espiritual. Então, essa é a diferença. E o chamado uso recreativo? Onde fica? Então, aí é onde está a crise, entendeu? Porque aí já usa a cannabis, aí já toma uma quentinha, aí daqui a pouco já taca a cerveja, aí daqui a pouco vai te dar um trabalho. E sabe o que o povo vai dizer? Que foi Naná. Foi que Naná. Que deu um beckzinho para ela. Olha isso. Bem dessa maneira. Olha, eu vou confessar aqui, Naná. Vou confessar aqui. Certa vez eu fui num reggae num lugar chamado aqui no Rio de Janeiro, chamado Lapa, né? Não sei se você conhece a Lapa aqui no Rio de Janeiro. Então rolava um reggae lá da Visto Rasta, um abraço aqui pro Daniel, DW, todo sábado, todo final de semana, né? Eu nunca fumei, vou ser sincero, nunca fumei, nunca usei. Infelizmente, a única droga que eu usei foi cocaína, mas em 88 eu parei de vez e nunca usei, nunca mais. E, se vamos falar a verdade, infelizmente foi uma droga que eu usei que mais desgraçou do que contribuiu. Né? Ali sim uma droga, não é uma maconha. Sim. Aí eu fui pro show de reggae e resolvi puxar né? Me deram uma perninha de grilo lá, eu mandei ver. E aí fiz o que tu falou, misturei com cerveja. Meu irmão. Aí foi dizer que foi Naná, entendeu? Ainda saiu por aí, Cris, falando, Naná. Né? Foi Naná. Uma perninha de grilo, e eu me lasquei naquela noite. Olha isso, olha que bandidagem, é sobre isso. É sobre isso. Naná, o JP, ele abriu, né, um diálogo sobre o Rastafari, né? Eu queria que você falasse um pouco para mim a questão Rastafari para a mulher e o preconceito, né? Que a gente sabe, né, que entre os ortodoxos há muito preconceito pela questão da mulher. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O tal do lugar de fala. Oi? É o tal do lugar de fala. Isso, lugar de fala. Então, o que a gente vê hoje é que, assim, nós estamos no século XXI e muito se evoluiu em todas as culturas. A mulher, ela encontrou um lugar de respeito, e principalmente no Rastafari, falamos de alfa e ômega, entendeu? Há muito tempo. Só que esse alfa, ele ainda não sabe disso. O fato é que, por exemplo, a gente, é muito complicado. Nós vamos falar de Etiópia, vamos falar de África. África que hoje, se você chegar lá, eu vou logo avisando, se você chegar lá e resolver que vai mudar de lugar, que ao invés de Fanta vai virar Coca-Cola, aliás, ao invés de Coca-Cola vai virar Fanta, homem, você está morto. É a cultura deles. É a cultura deles. Eles não aceitam. Então, num lugar como esse, imagina um lugar de fala de mulher. Não existe lugar de fala de mulher. Mulher ainda é um objeto, né, de uso, né, e que eles mandam e comandam. E não precisa ser na África, não. Vamos aqui para a Arábia. Os caras lá, tem mulher, vem para o Brasil,
casa com a brasileira, pega a brasileira, leva para lá para trabalhar para outra mulher. Menino, que loucura! Entendeu? Porque a mulher é submissa, totalmente submissa. E a cultura, ela evolui com o seu povo. Então, por exemplo, existem vários grupos Rastafari, a nível de mundo, que já coloca a mulher no seu lugar de respeito, é a ômega, a sua voz tem lugar de fala. Mas eu acredito que não só com relação à mulher, com relação à alimentação, com relação à vestimenta, com relação a esse universo, o nosso país, ele ainda engatinha nesse entendimento. Porque ele ainda reconhece aquele Rastafari de 1930. E ele não caminhou com essa evolução natural. Entendeu? Então, eu não. E quando a gente. E espiritualmente também falando. Especialmente Eu espiritualmente, estou né? falando em todas as áreas. A gente não encontra um profeta. Cadê o profeta Rasta? Cadê no Brasil esse profeta? Lá fora nós temos, e cadê ele aqui? O que acontece que não se forma essa consciência? Por que ainda não chegou? Porque é uma cultura que ainda falta entendimento. É uma cultura nova. E a nível mundial, ela é nova não a nível Brasil, ela é nova a nível mundial. Então... Desculpa te interromper, mas você há de concordar que há muitos movimentos, a Rastafari, por exemplo, que muitas das vezes eles tentam subjugar a mulher, a ponto da mulher não poder emitir uma opinião. Tá? A Cris teve um problema sério com um grande nome do Rastafari aqui do Rio de Janeiro, tá? O cara chamou ela de rasta de shopping, o cara era muito conhecido. Só que o cara também não era esse grande exemplo de Rastafari, que eu soube da história dele quando foi onde ele morava, não quero aqui citar o nome, mas então você vê que os caras, eles se acham assim, os conhecedores, os detentores do conhecimento. Sim. E não dão o direito da mulher de expressar opinião. E tivemos também um problema agora, há pouco tempo na nossa live, com o nosso convidado que está aí assistindo, o Ricardo Reis, onde depois uma pessoa também que se diz do meio rasta, e ele disse também que ele é Rastafari segundo a maneira dele, que eu não sei como é que pode, não entendi isso, Rastafari segundo a maneira dele, e teceu várias críticas injustas, né, a Cris e ao próprio convidado da gente. Então, a minha questão é essa: por que pessoas se acham no direito de criticar a outra, de subjugar, indo totalmente contrário àquilo que você falou que é o Rastafari, que é amor, que é a paz, que é a união, que é ajudar. Então você vê uma disputa de egos. Essa disputa. Eu estou errado ou o que é? Eu não estou compreendendo. Você está certíssimo. Mas eu já falei o porquê, porque ainda não há entendimento. Ainda não há o entendimento. Isso. E também o machismo predomina. Como você disse, uma coisa não da Rastafari. Peraí, só um minutinho que eu vou te ajudar na sua fala. E é uma coisa não Rastafari, não sambista, não roqueiro, é uma coisa brasileira. O machismo. Nós estamos no país com o maior número de feminicídio. Olha que absurdo! Porque o homem, ele se acha superior a esta mulher que hoje fala. É o poder da fala. Vemos o que aconteceu com a ministra do Meio Ambiente. Sim, sim. O homem. Eu acho assim, eu achei inadmissível por ser um
representante Rastafari, né, intitulado Rastafari, a maneira dele, né, e falar que eu não tenho direito à fala, né, por eu ser branca, por eu não ter nenhum tipo de conhecimento da cultura Rastafari, que eu tenho que aprender sobre a cultura. Né? Em primeiro lugar, ele não me conhece, não conhece meu trabalho, não sabe de onde eu vim, o que eu faço para tecer essa crítica, né? E outra, quando você fala sobre o Rastafari, você está falando sobre Jah, não é sobre dogmas, a gente está falando do amor maior. É eu e meu Criador. Não tem a mulher, não tem homem, não tem nacionalidade, não tem gênero, não tem nada. É eu e o meu espiritual. E o cara quer condenar o meu espiritual. Sem palavras. O que nós temos que entender é justamente isso. Nós estamos no mundo, e é muito louco, né? Quando aconteceu a pandemia, havia-se um discurso que o mundo ia ficar mais doce, mais bonzinho, mais bonitinho. E, na verdade, aconteceu o sentido contrário. Né? As pessoas ficaram mais agressivas, né? O feminicídio aumentou, o suicídio aumentou de uma forma gritante. Então, parece que a vida perdeu meio que o seu valor, né? Essa existência que não nos pertence, pertence ao eterno. E como eu disse, e como a gente está falando a nível espiritual, eu acho que assim, existe, é como escola, a vida é uma escola, né? Então, existe assim, etapas desse entendimento, um caminho a ser trilhado, né? E quando você chega numa cultura assim que você não conhece, que você começa a buscar e ter entendimento, é natural que aquele que tenha um pouquinho mais de conhecimento queira se colocar superior. Porque estamos falando do quê? De quem? Seres humanos. Seres humanos e os seus altos egos. Falhos. Começamos essa conversa dizendo que nos separa é justamente esses ciúmes, essa inveja, esse ego, esse é eu, é eu, é eu. É I and I. É eu e eu. Não é, sabe? É diferente. Então, nossa, que alegria! Qualquer irmão meu que se destaca, nossa, que alegria, porque eu me destaco com ele. Eu não sei explicar isso, entendeu? Mas eu fico feliz, porque, sabe, juntos, então eu sei que esse caminhar, eu estava ali em algum momento, eu ajudei de alguma forma. Então, assim, a gente apontar também os defeitos dos nossos irmãos não vai melhorar a gente, né? Vamos perdoar, vamos deixar seguir, e é aquilo, dói na gente, eu sei que dói na gente, eu sei que dói. Tudo dói, a gente parece também, tudo Maria Mole, tudo dói, mas dói. Dói na gente, porque a gente busca esse conhecimento, a gente busca esse entendimento. E, por exemplo, essas falas agressivas te tira, de repente, desse lugar. De repente, você é uma ômega e vai se descobrir uma. E, de repente, você não quer mais se descobrir porque se sentiu desrespeitada, se sentiu, né? Então, por isso que a gente tem que tentar ser o mais leve possível, porque a humanidade, ela infelizmente, retrocedeu naquilo que a gente estava plantando, porque a gente vem de um plantio de longa data, que é a cultura da paz, é a cultura do amor. E quando veio a pandemia com o isolamento, e aí essa tecnologia que todo mundo se via nessa bendita caixinha, entendeu? Os relacionamentos foram se esfriando. Sabe? Eu preciso do abraço, eu preciso do cheiro, eu preciso do contato.
contato, eu quero ver meu irmão, eu quero tocar meu irmão. E vem vindo uma geração aqui, e muito próxima de nós, porque estamos no mesmo planeta, gelada, Mega. gelada, sem sentimentos. E não é culpa deles, é culpa de uma outra geração que está ali no meio também, que usou a tecnologia como meio de educação, Sim. que não é. Fato. Não. Essa questão que a gente colocou sobre o Rastafari, né, não foi, né, nem me abalou pelo fato da fala, né, mas o que a gente vê é a perpetuação do machismo mesmo, né, não é nem a fala de quem é ser mais Rastafari, menos Rastafari, mas é a perpetuação, né, do machismo. Que a gente luta contra. Isso mesmo. Porque a gente luta contra isso. Não existe. Isso é algo que foi construído por esse povo europeu, né, poderoso, que se colocou nesse lugar de superioridade. Sim. Veja que na própria palavra, Deus usou uma prostituta para ajudar a salvar o povo. Olha que louco! Sim. Então, a mulher tem valor, sim, e tem lugar de fala, sim. Tem muito mas valor. Mas o homem ocidental... E louco, hein? A gente está falando... E volta a dizer, nós temos que ser gratas, amada. Lembra que eu falei que nós temos que ser gratas? Sim, sim. Porque se a gente está na Arábia Saudita, a gente nem fala, nem mostra o zoinho. Nem mostra o zoinho, né? Sim, sim. Oi, ninguém vê nada. Sabe, ainda temos que ser gratas, porque nesses lugares não tem direito nem à escola, a ter conhecimento, não tem direito. Ainda existe nos países mulheres que são usadas simplesmente para procriar. Fato. Então, a gente tem que continuar mostrando que existe esse nosso lugar, né? Mas sem nos degladiar. Sim, né? fato. Então, por exemplo, é aquilo que eu te disse, se eu chegar num lugar, né? Por exemplo, aí vamos falar, eu usei tranças naturais por 23 anos, né? 23 anos eu usei tranças naturais. E aí minha mãe, há 2 anos, completou 80 anos. E ela disse, minha filha, eu quero um presente. Eu falei, qual presente, minha amada? Ela disse, eu queria tocar nos seus cabelos. Aí eu falei para ela, mas a senhora está tocando nos meus cabelos. Essas tranças são minhas, são naturais, é minha cabeça, é meu cabelo. Ninguém foi nada, esse é meu cabelo. E ela disse, não, meu amor, eu quero tocar aquele cabelo que eu penteava, que eu queria pentear seu cabelo. E aí ela ia completar 80 anos, não é 80 dias. Estamos falando também de outro tesouro que é mãe. Mãe é para ser amada, ser respeitada. E aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou dar esse presente para ela. Eu passei 1 mês desmanchando minhas tranças. Eu penteei trança por trança, uma por uma. Era toda noite, era eu fazendo um programa. Aliás, um beijo para Satu Roots, um beijo para toda a galerinha do Point do Reggae, Omega Sing Song, sempre no ar e sempre com vocês. Só agradece o espaço para dar voz e vez à mulher na música reggae. Gratidão. Então, era eu fazendo um programa e penteando. Aí penteei
todas. Eu achei que ia ficar careca, Cris. Eu achei que fosse ficar amada. Amada, desesperadora, amada. Os meus olhos Desesperadora. estão emocionados, Naná. Desesperadora. Não, e era fazendo e era Momento chorando, né? manteiga derretida. Não E você era sabe o que fazendo e era chorando. Eu vou falar para você o porquê da manteiga derretida, né? O porquê que os meus olhos estão chovendo, né? Então, aí deixa Contra eu a minha terminar, vontade. aí você fala. Aí, quando foi no final, eu cheguei lá, cheguei de turbante, né? E ela nem tinha, estava de turbante, ela estava tranquila. Aí, na hora dos parabéns, assim que eu soltei, mulher de Deus, que alegria. Que presente foi aquele. Que tudo. E aí eu voltei, né? Aí pronto, já fiz, todo mundo vai ver, porque até então ninguém sabia. Porque eu usava turbante todo dia, ninguém podia saber, porque alguém iria contar, e era um presente, então não podia ninguém ver. Né? E aí ela amou o presente e tal. E graças a Deus, agora ela vai fazer 82 anos e a gente está tratando ela porque o coraçãozinho já, né? Mas é o nosso amor, o amor da nossa vida. E aí começou o pessoal. Nossa, você não é mais Rastafari? Nossa, você não é mais do. Sabe? Porque eles estão muito ligados ainda a estereótipos, Sim. a muita coisa. E aí foi quando eu comecei a dizer para as pessoas que a minha essência não está no exterior, está no interior, está dentro de mim. Eu sou o que sou. Então, né, o importante é que ela está feliz, ela está aqui, está tudo certo. Perfeito. E agora fale por que você é essa manteiguinha. Porque essa mesma fala da sua mãe é a fala da minha também. Ela já faz muito tempo que ela fala a mesma coisa. Quando que eu vou poder fazer um carinho no seu cabelo? Quando que eu vou poder fazer um cafuné na sua cabeça sem me espetar? Quando que você vai tirar isso? A fala das nossas mães é essa. Meus filhos também me cobram muito referente a isso. Eu falo assim, ainda não bateu assim no coração. Eu acho é um elo. Quando já falar assim, não, é agora, vai ser agora. Mas o meu momento ainda não chegou. Então, assim, a gente sabe que a gente tem esse compromisso com os nossos pais, né? Mas é difícil. Era 80 anos. E você tá avisada, né? Que no dia que era você tiver 80 anos. Não sai do programa. 80 anos, não era 80 dias. E eu pesei muito justamente isso. Eu já sabia que eu ia viver um preconceito em cima de preconceitos. É muito doido. Entendeu? Eu usei dread, Naná. Eu usei dread durante um tempo. Um dia? É a peruquinha? Já usei. É a peruquinha? Já usei durante um tempo. Só que eu nunca fui Rastafari. Eu tinha uma simpatia. Eu ouço reggae. Eu ia show de reggae, mas eu nunca me considerei. Mas quando eu usei os dreads, eu tinha uma postura que porque tem fosse, peso, tem peso. Tem exatamente. Porque eu sabia que eu estava sendo observado, eu não podia agir como um porra louca usando dread. Eu tenho que ter uma postura diferenciada. Mas hoje eles não pensam como você. Infelizmente. Hoje o pessoal põe dreadlocks e está cheirando uma carreirinha ali. Pera lá, que é isso? É que hoje é estética, né? Põe um dreadlocks e vai ali tomar uma quentinha. Que história é essa? Sim. Põe o dreadlocks e é muito sobre isso. Então, volto a dizer, a cultura não está no exterior, está no interior. E não é sobre dreads, e não é sobre nomes, é sobre a palavra. Rastafari segue a palavra. E a palavra, em momento nenhum, em frase nenhuma, a mulher não tem valor.
Não existe na palavra um momento em que a mulher seja insignificante. Grandes mulheres da Bíblia, como Ruth, Raquel, a própria mãe de Jesus, Maria, está lá na palavra, grandes mulheres que fizeram grandes histórias tocadas pela mão do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ser Rastafari é crer nessas coisas. Sim. Tá bom. Eu queria te perguntar como é que você vê a figura do Selassie. Você vê divinamente ou como um chefe de Estado, ou as duas coisas? É muito louco. Vocês sabem que eu procurei tanto a história de Selassie, tanto a história de Selassie. Eu queria entender Selassie. Eu queria conseguir ver nele a figura do divino, né? Porque quando a gente fala do Deus de Isaac e de Jacó, é um Deus invisível, não um Deus que se vê, é um Deus invisível, né? Próprio Moisés falava com ele, era uma charcha ardente, ele ouvia a voz, mas não via, porque nós não temos o poder, nós somos muito, muito humanos para conseguir olhar para Deus. Não existe, a luz que irradia desse ser supremo é muito grande. Tanto que no próprio, na palavra, tem um momento, eu sou rasta de Yeshua, não rasta de Selassie, então eu sigo o Novo Testamento, tá? Então, você vê o momento que Paulo, né, que era Saulo, vê Cristo, que Cristo para na frente dele e diz, pô, por que me persegue? Já fui crucificado, já fui morto, sepultado, ressuscitei, estou aqui, por que me persegues? E o cara ficou cego, porque é muita pureza para nós, seres impuros, pecadores, cheios de história, traumas, preconceitos e tanta coisa que há em nós, entendeu? Ter essa pureza para chegar perto de uma santidade, entendeu? Então, eu fui pesquisar essa pessoa, né, o que tinha de divino nela, né? É reencarnação, alright, é reencarnação. Mas eu ainda tenho dificuldade do entendimento dessa reencarnação. Porque, veja, quando Selassie morreu, que história engraçada, isso está escrito, né? Ele foi emparedado. Aí as pessoas achavam que ele tinha ressuscitado, mas ele estava emparedado. Depois foi que acharam lá o túmulo dele, ele lá, tiraram ele e tudo. Então, é nesse lugar. Por exemplo, eu acho que ele foi uma pessoa que tem, sim, seu valor na história. Estamos falando de Haile Selassie, né? Que levou um discurso para a ONU e que, graças àquele discurso, milhares e milhares de pessoas foram beneficiadas. Sim, mas ele, enquanto a sua nação passava fome, ele dava bife para leão. Então, quer dizer, muito homem. Você entende isso, que eu estou diante de muito homem? Então, não tiro o respeito nem a dignidade de Selassie. Ele tem a glória dele, o tempo dele. Mas eu sou rasta de Yeshua, porque eu acredito naquele que ressuscitou e está aí abençoando os filhos e filhas amadas. Yeshua HaMashiach. É isso. Naná, falar um pouquinho sobre Naná. Você já falou um pouco, né, sobre aquilo que você faz, o que você representa, mas eu quero que você fale Naná Roots por Naná Roots. Ai, se descobrindo no mundo. E todo dia é uma descoberta. E todo dia são novos encontros, todo dia são novos pensamentos que conflitam com o que eu trago.
né? Que nós carregamos nossa bagagem, nós temos nossas crenças, nossos valores, e às vezes crenças limitantes, crenças trazidas dos nossos pais, do nosso ciclo, e às vezes a gente tem que quebrar alguma delas, né? Eu sou, como já dizia a música, como um mutante no mundo sempre sozinho. É isso, eu me vejo em transformação o tempo todo, eu gosto disso, eu gosto dessa transformação constante, sem a minha perda de essência, né? Porque esse amor que eu falo, esse amor que eu professo, esse amor que eu vivo, não é só de falar, é de viver, e não é fácil não, viu? Vou falar para vocês, amados, amar dói. Dói. Não é fácil amar. Não é fácil amar. Às vezes dói demais e a gente segue amando, segue amando. Então, eu acho que é isso. Naná por naná, é se reconstruindo, construindo o tempo todo, se redescobrindo e descobrindo o tempo todo, se oportunizando a essa vida cíclica, né? E assim como a música, a hora a gente está lá em cima, a hora a gente está lá embaixo, a hora a gente está lá em cima, a hora a gente está lá embaixo. Isso independe da condição financeira, tá, gente? Isso é para qualquer ser. Nós vivemos nesse constante descobrir, né, quem sou, onde estou. E sou muito feliz, eu sou muito feliz, sou uma pessoa feliz porque tenho uma caminhada com grandes nomes, né? Porque encontrei o JP um dia na minha trajetória, encontrei a Cris, e encontrei tantos desses que vão ver e que estão vendo agora. E eu só tenho que dizer muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Até mesmo aquele que me traiu, aquele que me machucou, aquele que me enganou, aquele que era mais inteligente que eu e passou por cima. Eu falo o tempo todo, eu prefiro ser inocente. Não é Melhor. porque, não é por nada, é porque eu prefiro doer em mim do que fazer doer no outro. Então, é por isso que eu deixo as coisas acontecer naturalmente. Maravilhosa. Naná cantora. Naná cantora. Então, eu gosto de muitos estilos, né? Falando da música. Inclusive, agora eu estou querendo fazer um trabalho chamado Elas, por Jorge Ben. Que legal. Né? Eu acho o trabalho do Jorge Ben um trabalho fantástico. Ele sempre exaltou a mulher, colocou a mulher num lugar muito lindo, então, e eu quero fazer um trabalho inclusivo, como eu disse para vocês, então é samba rock em cadeira de rodas. Imagino que essa irmã está inventando, né? Então, mas o que sempre, sempre tocou, e aí toca a minha alma, é esse reggae de Marley, é esse reggae de Midnight, entendeu? É esse reggae de Sister Sperion, entendeu? É esse reggae espiritual, né? Me identifico muito com gospel, eu me identifico muito com a música espiritual, né? E o reggae tem isso, o roots é o espiritual do gênero da canção, né? E aí nós temos o pop, nós temos vários estilos, né? Nós temos o dancing hall, que vem ali dentro de uma linhagem, e hoje a gente vê que ele está muito mais próximo ao funk do que ao roots, Sim, sim. né? Tá muito, e aí eu não me identifico, entendeu? Eu estou dentro mesmo dessa linha mais roots, mais amor, mais, sabe, mais luta por direitos também, né?
porque a gente luta muito por direitos, então tem uma música que eu estou preparando um novo trabalho e ela chama Jogue Fora o Preconceito, né? Então é muito sobre isso, né? E eu falo da pessoa com deficiência, né? Aceita-me como sou por questão de justiça e não de piedade. Torna-me um ser útil que de esmolas não quero viver. Então, é nesse lugar, né? Então, o reggae é muito isso. O reggae é resistência, o reggae é louvor. E dentro do Rastafari eu me identifico com esse, e aí espiritualmente com os levitas, né? Eu acho que é bem nesse lugar assim de adorar e adorar e adorar. Então é isso. Das suas composições, qual que mais te marcou e, lógico, cante um trecho. Agradecer. Agradecer foi uma música que... Quer dizer, eu tenho duas, eu tenho história com duas músicas, eu tenho várias histórias, mas tem duas que é muito forte, que é Naná e Agradecer. Né? Naná, eu compus ela olhando para um espelho, né? E é muito louco, eu vou contar a história de Naná, que ela é muito louca. Eu estava, assim, na minha house, né? E eu estava brincando, porque eu tenho os instrumentos, mas eu não tenho tempo para ensaiar, para adestrar meus dedos. Então, eu tenho teclado, eu sei onde estão as notas todas, eu tenho embaixo, sei as notas, eu tenho violão, sei as notas, mas eu não toco, entendeu? Porque eu não tenho tempo para desenvolver o dedilhado e etc. Mas eu componho, então quando eu vou compor, eu acho as notas, né? E vou lá. E aí eu estava tentando compor uma canção, e aí na hora que eu estava tentando compor aquela canção, eu senti um líquido descendo bem na minha testa, assim, descendo lá dentro de mim. Mas eu achei que era alguma coisa descendo. Eu falei, meu Deus, estourou alguma coisa aqui e a meleca está saindo, né? Aí eu olhei, eu tinha um espelho, eu olhei, um espelho grande, eu olhei, e muito louco, porque não tinha nada. E eu senti aquilo descendo, assim, em mim, né? Aí eu falei, nossa senhora, eu devo estar tendo um AVC. Falei, vou morrer aqui. Né? Você vê como que é a nossa mente, né? Como a gente é. E eu falei, mas eu quero compor. E aí eu liguei o gravador e eu comecei, já que não importa, o tempo não é meu, o tempo é dele, então eu tenho um senhor que é rei, eu tenho um senhor que é Deus, eu tenho um senhor que é pai, eu tenho o Senhor da paz. Sim, eu sentindo aquilo descendo, e assim nasceu Naná, entendeu? Aí no final, aí depois eu fui ver, eu tinha uma composição, e assim, e foi um momento muito de eu falar com Deus, né? Eu achava que eu estava tendo um AVC, eu sentia aquele líquido descendo, então eu pedia, né? Eu quero levar o amor, eu quero, desejo para o irmão também essa paz, esse amor, essa fé, e seja o que Deus quiser e seja, porque eu falei, agora é o que Deus quiser. O que Deus quiser, o Senhor é Rei. Meu Senhor, eu sei. Aí nasceu a música, eu achava que eu estava morrendo, e aí eu resolvi agradecer, resolvi louvar, e a música nasceu assim. Né? E agradecer foi também um momento de agradecimento. Eu estava em Guarulhos com a turma de rastas, estávamos todos lá, e aí eu estava com uma escaleta,
Aí eu comecei mimi, fafá, porque aquele dia tinha sido um dia fantástico de louvor, de adoração, né? E nós já tínhamos abrido a palavra, a gente estava assim, inspirado espiritualmente. Aí eu peguei a escaleta e eu fazia mimi, fafá, mimi, fafá, turu, 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 turu. Falei, caraca. Aí eu olhei, estamos aqui só para agradecer, agradecer, agradecer. E a gente estava em Guarulhos, lá no topo do morro, então a gente olhava assim e tinha um verdinho, uma coisa linda de se ver. E aí a música nasceu dentro daquele contexto todo espiritual que eu estava vivendo e dentro de tudo que estava assim acontecendo ao redor, né? Então, verde das matas nos traz a esperança no novo. E a gente estava lá com um monte de Rastafari e tinha muitos jovenzinhos. Então, era um futuro que eles estavam buscando entender, né? Então, foi assim, muito mágico. Eu acho que foi essas duas composições têm história mágica mesmo. Uma de entendimento que eu tenho hoje, porque depois, nessa caminhada espiritual, eu descobri o batismo do Espírito Santo, né? O óleo que é derramado no Espírito. Então, hoje eu entendo muita coisa que eu não entendia na época. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, né? E esse momento mágico com os meus irmãos rastas e a gente, né, com um monte de gente jovem querendo entender um pouquinho do Rastafari. E aí nasceu Agradecer, e foi uma música que até hoje é muito abençoada. E é muito linda. JP, tem mais alguma pergunta, JP? Eu tenho uma notícia triste para dizer. São 22 horas e 1 Eita. minuto. Então vamos para as considerações finais. Eu só tenho palavras de gratidão. Amei, amei, amei de coração. Matei as saudades. Pena que não é pertinho para a gente dar cheirinho. Certo? Eu gosto de dar cheirinho, viu, JP? Eu gosto dessa coisa. Também pode ainda não. Isso é problema seu, não é problema meu, tá? Porcalhão. Mas, assim, quero agradecer você também que está nos assistindo, que está nos dando essa oportunidade de entrar aí na sua sala, no seu quarto, no seu banheiro, né, onde quer que você esteja, no seu carro também. Nosso muito obrigado a todos os irmãos dos grupos de reggae, guerreiros de reggae, Sinta e Caia no reggae, Rasta Reggae, Ponte do Reggae, a minha rádio. Quem quiser é só sintonizar de segunda a sexta-feira, das 19 às 21h, Omega Sing Songs, dando voz e vez à mulher. Perfeito. JP? Compartilha, deixe suas considerações também. Você queria dizer? Eu quero agradecer a todos que participaram da nossa live hoje, né? Agradecer a Naná Roots, essa linda fofa, rainha, ômega maravilhosa, né? Por ter aceito estar participando da nossa live, né? Da nossa Conexão Roots, levando em consideração que ela dispôs do tempo dela, que a gente sabe que a agenda dela é uma agenda mega corrida, né? Eu sei como que é, porque já corri um pouquinho, uma caminhadinha com ela. Eu sei que essa mulher é ligada no 220. Então eu tenho que agradecer. 21h30, esqueci. Oi? Eu tinha uma reunião 21h30. Aí, tá vendo? Eu tô falando, ela é ligada no 220, né? Então, agradecer a ela, né, por ter disponibilizado um pouco do tempo dela para estar conosco, né?
agradecer a todos que passaram pela live hoje. Não consegui citar o nome de todos, né? Mas eu vou dizer alguns, né? Fábio Ruth esteve com a gente, Bruno Lima, Vitinho, Conceição esteve com a gente, o Kevin, Blackout, Ale Regman, Maria Rosa maravilhosa, Jane Pereira também esteve com a gente, Ana Cláudia, Ricardo Haas também com a gente, Tecris também esteve com a gente. E vários outros nomes, né, que já ficaram lá para cima, já perdi, mas satisfação imensa tê-los conosco na nossa live, dizer que ela vai ficar gravada, né, ainda vai repercutir em muitos outros canais, né, que a gente vai estar fazendo as divulgações, e gratidão, gratidão, gratidão. Beijinho aí para todos os irmãos. É isso aí, galera. Então essa aí foi a nossa Conexão Roots. Hoje batendo papo com Naná Roots. Semana que vem a gente vai estar junto e misturado com uma outra live. E espero vocês. Forte abraço, beijo. Fui! Bye, bye. Até sexta. One love. Gratidão. One love. One love. One heart.